Que analisa o início da cúpula dos BRICS e o comando brasileiro no bloco é o professor de Relações Internacionais, gentilmente nos atende mais uma vez, Marcos Vinícius de Freitas. Tudo bem, professor? Como vai? Como sempre, obrigado pela gentileza, pela atenção. O senhor que leciona na China tem não só a visão de um analista internacional, mas também a visão que os BRICS têm aí nesse outro lado do planeta. De que forma, professor, já te agradecendo mais uma vez pela presença, de que forma o Brasil assume esse comando temporário e se haverá realmente um peso importante para o Brasil em relação aos rumos desse bloco e essa participação mais econômica que o próprio Kobayashi falava. Professor, bem-vindo. Bom dia, aliás, boa noite, né? Boa noite, bom dia aí, né? Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite, Dora. Que peso e responsabilidade que vocês me dão de explicar um negócio tão complexo que está acontecendo hoje em dia, né? Mas, veja só, Thiago, este aqui é o China Daily, que é um dos jornais mais importantes em língua inglesa que você tem, e a matéria principal que você tem no jornal, no dia de ontem, era justamente sobre a cúpula do BRICS e a importância que este bloco tem no processo de reorganização da governança global. E você tem aí uma quantidade enorme de países, acho que mais de 30, que estão aí na perspectiva de querer entrar, de querer fazer parte do BRICS, justamente pelo fato de que a governança internacional que nós temos, de alguma forma, tem deixado que é considerado sul global, o chamado sul global, fora da pauta internacional. Então, você vê, outro dia eu tive aqui uma reunião com a Academia Diplomática da Bolívia, um dos países mais pobres das Américas, principalmente na América do Sul, e aí o que você observa é que existe um interesse justamente pelo fato de se querer pertencer a um bloco em que estes países tenham voz, uma vez que o G7 é uma estrutura engessada, você tem dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas países que não querem a expansão do Conselho de Segurança, e é por essa razão que o BRICS assume uma relevância cada vez maior. E o Brasil, como sendo o único representante da América Latina, aliás, nós tivemos até a questão da esnobada, né, que o Milei deu no bloco ao ser convidado da Argentina e não querer participar. O Brasil é uma peça importante porque é a maior economia da região, é um país importante internacionalmente falando, às vezes age como um anão diplomático, mas nós não podemos esquecer que o Brasil tem uma relevância, um peso internacional, e nesse processo todo você vê mesmo que o Brasil, finalmente, na questão da Venezuela, tentou enviar aí uma mensagem para o governo Maduro. Vou chamar os nossos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima pergunta, professor Marcos Vinícius de Freitas. Dora. Boa noite, professor. E eu vou nesse gancho aí que o senhor colocou, que é a Venezuela. Como é que o senhor acha que vai repercutir sobre as relações, esse veto, essa posição do Brasil, que foi aceita pelo conjunto, né, do bloco, mas ficou muito claro que era para atender um desejo do Brasil. Como é que isso vai repercutir sobre as relações Brasil-Venezuela? Dora, a nossa relação com a Venezuela, de fato, nunca foi boa, povo venezuelano. Porque, de alguma forma, desde o governo Fernando Henrique, o Brasil tem validado aquilo que tem acontecido na Venezuela. Nós não podemos esquecer que Fernando Henrique tinha um bom relacionamento com Chávez, Lula continuou, e aí houve até expectativa, e se achava, de que era bom para o Brasil a situação na Venezuela, porque aumentava a nossa relação bilateral, comercialmente falando. O fato é de que isso não aconteceu, e o que nós conseguimos nesse processo todo é uma antipatia por parte do governo, por parte do povo venezuelano quanto ao Brasil. Isso agora se reflete no governo, porque finalmente o Brasil começou a adotar algumas posições diferentes do governo anterior. Teve a questão de não apoiar e não reconhecer o governo Maduro no processo eleitoral, né, com aquele caso de apoio a Guaidó, que efetivamente não se transformou em nada, e o fato de que nesse último ciclo eleitoral, depois de muita discordância doméstica, né, com relação ao governo, com relação àquilo que havia acontecido na Venezuela, o Brasil se manifestou nessa situação. Mas o fato é de que o distanciamento tem acontecido, não é bom para o relacionamento bilateral e, principalmente, né, Dora, o que a gente consegue fazer nessa situação toda é, ao nos distanciarmos, perdemos também uma função importante, que é de ser mediador para uma tentativa de melhorar aquilo que está acontecendo na Venezuela já há tempos. Mas é um sinal claro de que o Brasil, que em outros tempos quis incorporar a Venezuela naquela questão
da Unasul, tentar trazer a Venezuela para o Mercosul, numa tentativa ali de criar uma maior empatia, uma maior situação de dar a Venezuela um palco. Isso mudou justamente pelo fato de que o governo Maduro tem sido muito crítico a Lula. Professor, agora o Nelson Kobayashi, a pergunta. Professor, um prazer sempre falar contigo. A minha pergunta é sobre a preocupação que reside na entrada de outros países e países que não são tão afetos assim a direitos fundamentais, a direitos humanos. A gente viu recentemente a entrada do Irã, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. E o senhor acha que a vinculação do Brasil a um bloco que só arrebanha mais países com essa mesma natureza pode, de alguma maneira, prejudicar a relação do Brasil com os outros países fora do bloco dos BRICS? Veja, Kobayashi, essa é uma pergunta que sempre me fazem com relação aos membros do BRICS, né? E é importante lembrar que, se você olhar para uma organização parecida, não é? Nesse contexto, o G7, nós também não temos santos ali, hein? A gente gosta de ser muito crítico aos países, mas se você olhar o impacto negativo que os Estados Unidos, Itália, França, se nós olharmos para o passado colonial desses países, não há santos naquele lado do bloco. Então, às vezes, a gente tenta criar uma imagem muito negativa do BRICS em relação aos parceiros que existem, justamente tentando encobrir o lado negativo do G7 e de tudo aquilo que os países do Ocidente representaram em vários locais do mundo. Se você perguntar para um africano, ele tem muito mais recordações muito piores sobre a França do que sobre a Rússia. Não é? Então, a gente tem que pensar muito nesse aspecto, porque justamente tenta se colocar o dedo neste tipo de situação, apontando quando não há santos do outro lado. Isso é importante sempre da gente relembrar. Ora, são países que, de alguma forma, têm sido excluídos desta ordem internacional. E, veja, a pior coisa que existe é você não convidar as pessoas para conversar porque você está de mal. Não é? Então, a gente nota que este tipo de situação, de você querer sancionar, de impor, de fato não tem resultados efetivos. Se resultados viessem, já teria se transformado há décadas, não é? Porque você vê que as sanções que foram aplicadas sobre Cuba, de fato, não tiveram nenhum efeito e, na realidade, só pioraram a situação do sistema político cubano. Então, eu acredito que você ter uma organização que seja mais inclusiva, entendendo que de tempos em tempos você vai ter que lidar com dificuldades e com parceiros difíceis, faz parte da ordem internacional, mas é melhor eles estarem no bloco e você conversando com eles do que colocar e criar um ostracismo internacional justamente sob um manto de moralidade que os outros não têm e querer você ser mais precioso do que o rei nesse sentido todo. Professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, que nos atende sempre e falou diretamente da China. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Boa quarta-feira aí para o senhor. Um abraço. Obrigado, uma excelente noite para vocês. Obrigado.